A perfeição cristã, conforme nos mostram o Evangelho e as Epístolas, está principalmente na caridade, que nos liga a Deus. Essa virtude é relacionada ao maior de todos os mandamentos, que é o amor a Deus. Também foi dito: quem vive na caridade, vive em Deus e Deus nele. E ainda, acima de tudo, tenham caridade, que é o laço da perfeição. Os teólogos questionaram se, para alcançar a verdadeira perfeição, não aquela dos que estão começando ou das almas em crescimento, mas a que define o caminho da união com Deus, seria necessário ter uma grande caridade, ou se seria possível atingi-la sem um nível elevado dessa virtude. Alguns autores defenderam que não seria necessário um alto grau de caridade para alcançar a verdadeira perfeição, já que, de acordo com Santo Tomás, a caridade, mesmo em um grau inferior, é capaz de vencer todas as tentações. Por outro lado, a maioria dos teólogos afirma que a verdadeira perfeição é alcançada após um longo tempo de prática das virtudes adquiridas infusas, o que faz com que essas virtudes cresçam em intensidade. Todo homem que chega à perfeição foi primeiro um iniciante e depois uma alma em crescimento. Nesse processo, a caridade não apenas demonstrou ser capaz de vencer muitas tentações, mas de fato as superou, o que fez com que ela aumentasse consideravelmente. Portanto, não é possível conceber a verdadeira perfeição cristã, a perfeição do caminho de união com Deus, sem uma grande caridade. Se lêssemos o contrário nas obras de São João da Cruz, por exemplo, pensaríamos que se tratava de um engano ou erro de impressão. Parece claro que, assim como para a fase adulta, é necessário ter uma força física maior do que na infância. Embora, em alguns casos, adolescentes especialmente fortes possam ser mais vigorosos que alguns adultos, da mesma forma, para os que atingem a perfeição, é preciso uma caridade maior do que a dos iniciantes. Ainda que, em casos específicos, alguns santos, já no início de sua caminhada, tenham uma caridade maior que a de outros que já são avançados em idade. O ensino comum dos teólogos sobre esse ponto parece estar claramente fundamentado na própria pregação do Senhor, especialmente no sermão sobre as bem-aventuranças, em São Mateus, capítulo V. Essa passagem do Evangelho expressa de maneira extraordinária toda a grandeza da perfeição cristã, para a qual Jesus nos chama. O Sermão da Montanha é o resumo da doutrina cristã, uma solene proclamação da nova lei, dada para aperfeiçoar a lei mosaica e purificá-la das interpretações equivocadas. As 8 bem-aventuranças, anunciadas logo no início, resumem esse sermão, condensando de forma admirável tudo o que constitui o ideal da vida cristã e revelando toda a sua grandeza. A primeira palavra de Jesus no Sermão da Montanha é para prometer a felicidade e nos mostrar os meios para alcançá-la. Mas por que começar falando da felicidade? Porque todos os homens a desejam naturalmente. É o que buscam incessantemente em tudo que fazem. No entanto, muitas vezes a procuram onde ela não está e acabam encontrando apenas miséria. Ouçamos o Senhor, que nos revela onde está a verdadeira e duradoura felicidade, o propósito de nossas vidas, e nos dá os caminhos para alcançá-la. O objetivo final é apresentado em cada uma das 8 bem-aventuranças. Ele é, sob diferentes nomes, a felicidade eterna, da qual os justos já podem provar as primícias agora. Esse objetivo é o reino dos céus, a terra prometida, a consolação perfeita, a realização de todos os nossos desejos legítimos e santos, a suprema misericórdia e a visão de Deus, nosso Pai. Os meios apresentados vão na direção oposta ao que nos ensinam as máximas da sabedoria do mundo, que sugerem um fim totalmente diferente. A ordem das 8 bem-aventuranças foi explicada de forma admirável por Santo Agostinho e Santo Tomás. Ela segue uma sequência ascendente, ao contrário da ordem do Pai Nosso, que desce da glória de Deus às nossas necessidades pessoais e ao pão de cada dia. As 3 primeiras bem-aventuranças tratam da felicidade encontrada na fuga e libertação do pecado, na pobreza aceita por amor a Deus e na docilidade e lágrimas de contrição. As 2 seguintes referem-se à vida ativa do cristão, respondem à sede de justiça e à misericórdia praticada para com o próximo. Depois vêm as bem-aventuranças relacionadas à contemplação dos mistérios de Deus, a pureza de coração que nos prepara para ver a Deus e a paz que vem da verdadeira sabedoria. Por fim, a última e mais perfeita bem-aventurança reúne as anteriores no contexto das perseguições sofridas por causa da justiça. São as provações finais, que são uma condição para a santidade. Sigamos essa ordem ascendente para termos uma ideia adequada da perfeição cristã, evitando reduzi-la. Veremos que ela vai além dos limites da ascese
ou do exercício das virtudes, baseado apenas em nossos próprios esforços ou atividades. A perfeição cristã envolve o exercício elevado dos dons do Espírito Santo, cuja manifestação frequente e evidente caracteriza a vida mística ou a docilidade ao Espírito Santo. Santo Tomás, seguindo Santo Agostinho, ensina que as bem-aventuranças são atos que surgem dos dons do Espírito Santo, ou de virtudes que são aperfeiçoadas por esses dons. Vamos começar falando sobre as bem-aventuranças relacionadas à libertação do pecado. Elas correspondem à vida purgativa, que é típica dos iniciantes e da qual as almas em progresso e os perfeitos não devem se desviar. Enquanto o mundo afirma que a felicidade está na abundância de bens exteriores, na riqueza e nas honras, nosso Senhor diz com a firmeza da verdade absoluta: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Cada bem-aventurança tem seus próprios graus. Felizes são aqueles que vivem na pobreza sem queixas, impaciência ou inveja, mesmo quando faltam o pão, e que confiam em Deus ao trabalhar. Bem-aventurados são aqueles que, apesar de serem mais afortunados, não têm o espírito das riquezas, do luxo e do orgulho, mas estão desapegados dos bens da terra. Ainda mais felizes são aqueles que deixam tudo para seguir a Jesus, que se fazem pobres voluntariamente e vivem segundo o espírito dessa vocação. Eles receberão muito mais na terra e possuirão a vida eterna. Esses pobres são aqueles que, inspirados pelo dom do temor, seguem a via inicialmente estreita, que se tornará a majestosa estrada para o céu, onde a alma se expandirá cada vez mais. Em contraste, a via larga do mundo leva à perdição. Como disse nosso Senhor em outro lugar: ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Por outro lado, bem-aventurada é a pobreza, que, como demonstra a vida de São Francisco de Assis, abre o reino de Deus, infinitamente superior a todas as riquezas que o mundo considera sua felicidade. Bem-aventurados os pobres ou humildes de coração, que não guardam para si os bens do corpo, do espírito, a reputação ou a honra, e que apenas buscam o reino de Deus. Enquanto o desejo de riquezas divide os homens, causando brigas, disputas, violências e até guerras entre nações, Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados são aqueles que não se irritam com seus irmãos, que não buscam vingança contra seus inimigos ou tentar dominar os outros. Como Jesus ensinou, se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Bem-aventurados os mansos, que não julgam precipitadamente, que não veem no próximo um rival a ser superado, mas sim um irmão a ser ajudado, filho do mesmo Pai Celestial. É o dom de piedade que nos inspira essa mansidão, com afeição filial para com Deus, nosso Pai comum. Os mansos não se prendem teimosamente ao seu próprio julgamento, falam com simplicidade, dizendo sim, sim e não, não, sem a necessidade de jurar pelo céu em nada. Mitzvot. Para ser assim, sobrenaturalmente manso, mesmo com aqueles que nos desagradam, é necessário ter uma grande união com aquele que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, com aquele que não quebrou a cana quase rota nem apagou o pavio fumegante. A cana quase rota, às vezes, diz Bossuet, é o próximo encolerizado, quebrado pela própria cólera. É preciso não o destruir ainda mais, não se vingando. Jesus foi comparado ao cordeiro que se deixa conduzir ao matadouro sem se queixar. A mansidão de que se fala aqui não é aquela que não faz mal a ninguém por medo, mas é uma virtude que pressupõe um grande amor a Deus e ao próximo. É a flor da caridade, como diz São Francisco de Sales. Ela valoriza o serviço prestado, permitindo que se dê conselhos e correções com a certeza de que são inspirados por um profundo amor. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a verdadeira terra prometida e já têm santamente os corações que se confiam a eles. Enquanto o mundo afirma que a felicidade está nos prazeres, Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Da mesma forma, foi dito ao rico mau: recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, ao contrário, recebeu males. Por isso ele agora é consolado, e tu és atormentado. Bem-aventurados são aqueles que, como o mendigo Lázaro, sofrem com paciência e sem consolo dos homens, pois suas lágrimas são vistas por Deus. Mais felizes ainda são os que choram pelos seus pecados. Aqueles que, iluminados pelo dom de ciência, reconhecem experimentalmente que o pecado é o maior dos males e, por meio de suas lágrimas, obtêm o perdão. Finalmente, mais felizes ainda, diz Santa Catarina de Sena, são os que choram de amor ao contemplar a infinita misericórdia,
a bondade do Salvador e a ternura do bom pastor, que se sacrifica por suas ovelhas. Estes recebem, ainda nesta vida, uma consolação infinitamente superior à que o mundo pode oferecer. Essas são as bem-aventuranças que se encontram na fuga e na libertação do pecado. Agora vamos falar sobre as bem-aventuranças da vida ativa do cristão. O homem de ação que é guiado pelo orgulho diz: bem-aventurado é aquele que vive e age como quer, que não se submete a ninguém e se impõe aos outros. Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A justiça, no seu sentido principal, consiste primeiro em dar a Deus o que lhe é devido e, em seguida, em dar à criatura o que é devido, por amor a Deus. Como recompensa, o Senhor mesmo se dá a nós. Essa é a ordem perfeita, na perfeita obediência, inspirada pelo amor que expande o coração. Bem-aventurados aqueles que desejam essa justiça a ponto de ter fome e sede dela. Serão saciados em certo sentido nesta vida, tornando-se mais justos e santos. Bem-aventurada essa sede. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que crê em mim, como diz a Escritura, do seu seio correrão rios de água viva. No entanto, para manter essa sede quando o entusiasmo sensível diminui, para sustentar essa fome de justiça em meio a contradições, dificuldades e desilusões, é necessário receber docilmente as inspirações do dom da força, que nos impede de enfraquecer ou desanimar, e que aumenta nossa coragem diante das dificuldades. O Senhor, diz Santo Tomás, quer ver-nos famintos desta justiça, a ponto de nunca nos satisfazermos totalmente nesta vida, assim como o avaro nunca está farto de ouro. Essas almas famintas satisfar-se-ão apenas na visão eterna, e diz ele ainda, na terra, com os bens espirituais. Ele acrescenta: quando os homens estão em estado de pecado, não sentem essa fome espiritual. Quando estão purificados de todo pecado, então a sentem. Essa fome e sede de justiça não devem, na vida do cristão, ser acompanhadas de um zelo amargo contra os culpados. Jesus também diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em nossa vida, assim como em Deus, justiça e misericórdia devem se unir. Para sermos perfeitos, devemos agir como o bom samaritano, socorrendo o aflito e o doente. O Senhor promete recompensar abundantemente aqueles que, por amor a Ele, oferecem um copo d'água, chamam os pobres, os aleijados e os cegos para a mesa, como na parábola dos convidados. O cristão deve se alegrar mais ao dar do que ao receber. Deve perdoar, ou seja, dar ainda mais àqueles que o ofenderam. Deve esquecer as ofensas e, antes de fazer oferendas diante do altar, reconciliar-se com seu irmão. O dom de conselho nos inclina à misericórdia, torna-nos atentos aos sofrimentos dos outros e ajuda-nos a encontrar o verdadeiro remédio, a palavra que consola e ergue. Se nossas ações fossem frequentemente inspiradas por essas duas virtudes, justiça e misericórdia, e pelos dons que lhes correspondem, nossa alma encontraria desde já uma santa alegria e se prepararia verdadeiramente para entrar na intimidade de Deus. Agora vamos falar sobre o terceiro grupo de bem-aventuranças, as bem-aventuranças da contemplação e da união com Deus. Os filósofos pensavam que a verdadeira felicidade estava no conhecimento da verdade, especialmente da verdade suprema, como ensinaram Platão e Aristóteles. No entanto, eles pouco se preocuparam com a pureza do coração, e suas vidas muitas vezes contradisseram suas próprias doutrinas. Jesus, por sua vez, disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ele não falou sobre a felicidade para aqueles com grandes capacidades intelectuais ou quem tem o tempo e os recursos para cultivá-las. Não, ele disse: bem-aventurados os puros de coração, mesmo que sejam menos dotados intelectualmente do que outros. Se tiverem o coração puro, verão a Deus. Um coração verdadeiramente puro é como a água clara de um lago, que reflete o azul do céu, ou como um espelho espiritual que reflete a imagem de Deus. Para que o coração seja verdadeiramente puro, é necessário um esforço generoso de mortificação. Jesus disse: se o teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o para longe de ti. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta-a e lança-a para longe de ti. É essencial cuidar especialmente da pureza da intenção. Não devemos dar esmolas para mostrar aos outros, nem rezar para ganhar a admiração deles. Devemos buscar apenas a aprovação do Pai que está no recôndito. Assim, a palavra do Mestre se cumprirá: se o teu olho for são, todo o teu corpo terá luz. Aqui na Terra, o católico pode já ver algo de Deus no próximo.
mesmo nas almas que inicialmente pareciam opostas. Ele também pode ver Deus nas Sagradas Escrituras, na vida da igreja, nas circunstâncias de sua própria vida e até mesmo nas provações, encontrando nelas lições da providência e a aplicação prática do Evangelho. Essa visão é uma forma de contemplação, inspirada pelo dom de inteligência, que nos prepara para a contemplação plena, onde veremos Deus face a face, em sua infinita bondade e beleza. Nessa visão, todos os nossos desejos serão satisfeitos e estaremos como embriagados por uma torrente de delícias espirituais. Aqui na Terra, a contemplação de Deus deve ser fecunda. Ela nos concede uma paz radiante, como expressa a 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Santo Agostinho e Santo Tomás explicam que essa bem-aventurança corresponde ao dom de sabedoria, que nos permite saborear os mistérios da salvação e ver todas as coisas em Deus. As inspirações do Espírito Santo, às quais este dom nos torna receptivos, revelam gradualmente a ordem admirável do plano providencial, mesmo nas situações desagradáveis e imprevistas, que Deus permite para um bem maior. Não seria possível perceber os desígnios da providência que guia nossa vida sem experimentar a paz, que é a tranquilidade que vem da ordem divina. Para não ser perturbado pelos acontecimentos desagradáveis e inesperados e receber tudo das mãos de Deus como meio ou ocasião para aproximar-se dele, é necessário uma grande docilidade ao Espírito Santo, que nos concede progressivamente a contemplação das coisas divinas, condição para a união com Deus. Recebemos o dom de sabedoria no batismo, que se desenvolve na crisma e através da comunhão frequente. As inspirações desse dom nos concedem uma paz radiante, não apenas para nós, mas também para os outros. Elas nos tornam pessoas pacíficas, ajudam-nos a acalmar as almas atribuladas, a amar nossos inimigos e a encontrar palavras de reconciliação que cessam os conflitos. Essa paz, que o mundo não pode oferecer, é a marca dos verdadeiros filhos de Deus, que, por assim dizer, nunca se afastam do pensamento de seu Pai Celestial. Santo Tomás ainda diz sobre essas bem-aventuranças que são como um prelúdio da bem-aventurança futura. Por fim, na 8ª bem-aventurança, a mais perfeita de todas, nosso Senhor revela que tudo o que foi dito se confirma de forma mais forte através da provação suportada com amor. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esta bem-aventurança refere-se especialmente às últimas provações, que são condições para a santidade. Essa palavra surpreendente jamais tinha sido ouvida antes. Ela não só promete a felicidade futura, mas afirma que devemos considerar-nos felizes, mesmo em meio às aflições e perseguições sofridas por causa da justiça. É uma bem-aventurança absolutamente sobrenatural, que na prática só é compreendida pelas almas iluminadas pela fé. Há muitos graus nesta bem-aventurança, desde o bom católico que sofre por ter feito o bem, ou por ter dado um bom exemplo, até o mártir, que morre pela fé. Ela se aplica àqueles que, ao buscar uma vida melhor, encontram apenas obstáculos ao seu redor. Também se refere ao apóstolo cuja ação é impedida pelos mesmos a quem ele deseja salvar, especialmente quando se recusa a abrir mão da verdade do Evangelho. Em diferentes épocas e locais, países inteiros enfrentaram essa perseguição, como a Vendéia durante a Revolução Francesa, ou em outras épocas a Armênia, a Polônia e o México. Essa é a mais perfeita das bem-aventuranças. É a que mais profundamente marca o coração dos que seguem Jesus crucificado. Permanecer humilde, manso e misericordioso em meio à perseguição, até mesmo em relação aos próprios perseguidores, e nestes tormentos, não só conservar a paz, mas também comunicá-la aos outros, representa a plenitude da vida cristã. Esta perfeição se realiza especialmente nas últimas provações, onde as almas perfeitas são purificadas por Deus, trabalhando pela salvação dos outros. Embora nem todos os santos tenham sido mártires, todos, em alguma medida, enfrentaram perseguições por causa da justiça e experimentaram algo do martírio interior que fez de Maria a mãe das dores. Jesus destaca a recompensa prometida para aqueles que sofrem por causa da justiça. Bem-aventurados sois quando vos insultarem e vos perseguirem, e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Dessas palavras nasceu na alma dos apóstolos o desejo do martírio, que inspirou as sublimes palavras de Santo André e Santo Inácio de Antioquia. São elas que renasceram em São Francisco de Assis, São Domingos e São Bento José Labre.
Por isso, foram o sal da terra e a luz do mundo. E suas casas, edificadas não sobre a areia, mas sobre a rocha, enfrentaram todos os flagelos, mas não caíram. Essas bem-aventuranças, que são, como diz Santo Tomás, atos superiores dos dons ou das virtudes aperfeiçoadas pelos dons, vão além da simples ascese e são de ordem mística. Pode-se dizer, portanto, que a plena perfeição da vida cristã é normalmente mística. É o prelúdio da vida no céu, onde o cristão será perfeito como o Pai Celestial é perfeito, vendo-o como ele se vê e amando-o como ele se ama. Santa Teresa escreve: é preciso, dizem alguns livros, ter indiferença ao mal que se diz de nós, até mesmo alegrar-se mais do que se falassem bem. Devemos desprezar a honra e ser muito desapegados de nossos próximos, e muitas outras coisas dessa natureza. Em minha opinião, tudo isso é puro dom de Deus. Esses bens são sobrenaturais. Ou seja, ultrapassam a simples ascese ou o exercício das virtudes com nosso próprio esforço. São frutos de grande docilidade às inspirações do Espírito Santo. Ela também afirma: se amarmos as honrarias e os bens temporais, em vão praticaremos a oração por anos, ou melhor, a meditação, pois jamais avançaremos muito. A verdadeira oração, ao contrário, nos livra dessas falhas. Isso significa que sem a perfeita oração, jamais alcançaremos a plena perfeição da vida cristã. O autor da Imitação de Cristo também confirma isso, dizendo: se alcançares o perfeito desprezo de ti mesmo, gozarás de paz tão profunda quanto é possível nesta vida de exílio. Por isso, na mesma obra, o discípulo pede a graça superior da contemplação. Senhor, careço de graça maior. Se devo chegar a isto, de nenhuma criatura me servir de obstáculo. Aspirava a esta liberdade aquele que disse: oh, se eu tivesse asas como a pomba, levantaria voo e encontraria descanso. 54:7. Quem não está inteiramente livre de toda criatura, não poderá aplicar-se com liberdade às coisas divinas. Por isso, encontramos tão poucos contemplativos, pois poucos são os que sabem se subtrair às criaturas mortais. Para tanto, é preciso grande graça, que eleva a alma e a arrasta para além de si mesma. Enquanto o homem não estiver assim, elevado em espírito, livre das criaturas e totalmente unido a Deus, tudo o que sabe e tudo o que é não tem grande valor. Este capítulo da Imitação de Cristo é propriamente místico e revela que a verdadeira perfeição do amor de Deus só é encontrada no nível místico. Santa Catarina de Sena aborda o mesmo tema em seu diálogo, capítulos 44 a 49. E é esse o ensinamento de Nosso Senhor ao nos ensinar as bem-aventuranças, conforme interpretado por Santo Agostinho e Santo Tomás. Eles as veem como atos elevados dos dons do Espírito Santo ou das virtudes aperfeiçoadas pelos dons. Este é, de fato, o pleno desenvolvimento normal do organismo espiritual ou da graça das virtudes e dos dons. Se você gostou do vídeo e quer ajudar o canal a continuar produzindo conteúdo de qualidade, considere fazer uma doação através do botão Valeu Demais. Todo o conteúdo que você recebe aqui é totalmente gratuito, mas a produção tem custos. Com seu apoio, ajudará a manter o canal e a garantir que continuemos a trazer informações valiosas para você. Além disso, conheça nosso clube de membros. Com a assinatura, você terá acesso a conteúdo exclusivo e benefícios especiais. É uma ótima maneira de apoiar o canal e aproveitar materiais que não estão disponíveis para o público geral. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal se ainda não o fez. Ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E aproveite para interagir conosco nos comentários. Deixe sua dúvida ou sugestão. Adoramos ouvir de você. Para aprofundar ainda mais seu conhecimento, confira também nosso vídeo sobre como os livros da Bíblia foram escolhidos. Tenho certeza de que você vai achar o conteúdo interessante e enriquecedor. Obrigado pelo seu apoio e até o próximo vídeo.